para ver, para verificar onde estão os maiores erros. Vamos ver. Doutor Fernando, e a postura do Eduardo aqui sentado no sofá? Aqui no caso, ele está com a coluna um pouco mais para frente, né, forçando um pouquinho. Geralmente a gente recomenda, né, que coloque um apoio nas costas, né, justamente para proteger mais a coluna. Geralmente o pessoal tem um costume, né, de sentar com a coluna um pouquinho mais para frente. Isso realmente vai forçar mais, principalmente a parte de baixo da coluna, melhor apoiado, né, os pés geralmente no chão apoiado, né, evitando cruzar a perna, né, então ele está numa posição mais confortável, protegendo mais a coluna desse jeito aí. E tem gente que tem o costume também de deitar no sofá, né? Aqui no caso, realmente assim, é péssimo, isso aí é um hábito que muito comum, né, das pessoas, né, a pessoa está cansada, chega, deita, né, no sofá, só que assim, sofá é o que a gente sempre fala, sofá não é para deitar, sofá é para sentar, né, parte desse princípio. Justamente porque ele não tem estrutura de um colchão adequado, né? Então aí a gente pode observar aqui, ó, que ele está com um aumento aqui da curva, forçando aqui a coluna, né, cervical. A região da lombar também, ela tende a ficar um pouquinho mais curvadinha, porque a perna está esticada, então vai forçar a coluna, né? Então assim, e ele, vocês observam que a parte aqui da coluna dele aqui está forçando aqui essa região da lombar, né? Então assim, porque ele não tem estrutura suficiente, né? Assim, não tem, as espumas não são adequadas para aguentar o corpo da pessoa, não é para isso. O Eduardo passa muito tempo em frente ao computador, né? Várias horas por dia. Quais são os cuidados? Primeira coisa a gente vê aqui, ó, a cadeira, né? A cadeira realmente assim, está num banquinho, que é péssimo, né? Então você observa aqui que ele está sem apoio nenhum nas costas, né? Isso vai fadigar, vai cansar muito mais rápido a coluna dele. Então, assim, a primeira coisa é uma cadeira mais adequada, que ela tenha um apoio tanto do meio aqui das costas quanto da lombar, né? Justamente para apoiar bem a coluna, para ele ficar confortável. A primeira coisa, isso é fundamental, né? Outra coisa que a gente observa aqui, o teclado para ele está baixo, né? Então ele está teclando com a mão, o punho um pouco mais para baixo, então teria que ser um pouquinho mais alto também. Outra coisa importante, né, a tela, né, do computador, ela está um pouco acima, teria que ser um pouquinho mais baixo para você ver que ele levanta mais a cabeça e isso força essa região aqui da cervical, essa região do trapézio. E aqui ele está forçando os braços assim para baixo e aí tensiona essa região aqui, ó. E se ele ficar muito tempo nessa posição, a musculatura aqui da frente também do corpo dele, a região peitoral, também vai começar a provocar dor. E na hora de dormir, também temos que prestar atenção nesses detalhes, né? Sem dúvida. Aqui a gente está vendo, né, ele está dormindo de lado, assim, né, tem algumas correções, que é uma posição interessante, né, para dormir, só que a gente tem que observar algumas coisas aqui, alguns detalhes que tem que ser corrigidos aqui no caso dele. Né? Então, essa postura, então, já está, a postura que ele tem o costume de dormir já está errada, né, no caso? Parcialmente errada, não totalmente. Aí a gente vai fazer algumas adequações aqui. O travesseiro ele tem que preencher, no caso, o espaço entre o ombro e o pescoço, tá? Então, justamente para proteger a coluna, para manter a coluna mais alinhada, né? O braço, ele pode colocar assim para frente, pode colocar aqui nessa posição, de preferência também importante, a mão evitar dormir com a mão fechada, de preferência a mão mais aberta, né? Quais os problemas que podem dar assim? Você pode ter compressão de nervo, né? E desenvolver patologias, né? E isso, a pessoa acordar à noite com a mão dormente, né? Com a mão doendo. Então, assim, evitar esse tipo de posição. Aqui, o joelho dele está um pouco mais estendido, mais esticado do que o que deveria. E é interessante você colocar. Aqui a gente tem uma almofada, a gente vai estar colocando a almofada aqui entre os joelhos. Aqui assim, nessa posição, que a gente vai estar protegendo mais a coluna aqui, ó. Se a gente ficar muito tempo, né, nessa posição, lavando vasilha, vai forçar a lombar, porque você está projetando a coluna para frente, né,
o bojo da pia, né? Na hora que você dobra, a coluna também vai estar forçando, e força também, inclusive, a musculatura da perna. Você vai sentir um cansaço, a perna começa a doer. Então tem uma dica assim, simples, fácil da gente corrigir isso aí, que vai proteger tanto a coluna quanto a questão das pernas aí. Como que é? A gente recomenda, no caso, colocar o pé, né, na parte mais alta ali, ó, no caso, no caso que ele já tem um apoio ali, é fácil. Se você não tiver, você pode pegar um tijolinho, um catálogo velho, colocar e apoiar o pé. Porque quando você faz esse movimento, você vai relaxar aqui a região da lombar, né? E ao mesmo tempo você vai trocando as pernas. À medida que você troca a perna, você vai ativar a circulação, né? Que a panturrilha, né, é considerado coração periférico, então vai melhorar a parte circulatória, e com isso você vai cansar menos e vai proteger mais a coluna, no caso aqui, vai relaxar mais a musculatura da coluna. Tá? São detalhes que fazem toda a diferença, né? Exatamente, vai proteger a coluna e a parte vascular. Você vai cansar menos e vai conseguir executar melhor a sua função. Valeram são muito importantes porque o cidadão no seu dia a dia, ele não tem a noção dos problemas que podem ser ocasionados pela má postura, tanto na cozinha, como passando roupa, como também na questão fundamental, que é na hora de dormir. Como o especialista acabou de dizer, as 7, 8 horas que a gente dorme são fundamentais para um descanso e para que a gente possa recuperar as energias do dia anterior.